Olá, boa noite. Boa noite. Ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Mateus, são presos mais uma vez. Texto da reforma da Previdência já tem mais de 400 emendas no Senado. Incêndio em barco nos Estados Unidos deixa 25 mortos. No Reino Unido, Boris Johnson perde a maioria no parlamento. Pesquisa mostra que 6 em cada 10 pessoas que usam smartphones perdem a noção do tempo nas redes sociais. Já pensou em desligar o celular um pouco? Veja agora no Jornal das 18 horas. Uma operação do Ministério Público prendeu hoje os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Eles foram presos em casa pela manhã na capital fluminense. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas ligadas aos dois. Antony Garotinho e a esposa Rosinha Mateus, além de outras 3 pessoas, são suspeitos de participar de um esquema de superfaturamento em contratos firmados entre a Prefeitura de Campos dos Goytacazes e a construtora Odebrecht, durante os mandatos de Rosinha como prefeita, entre 2009 e 2016. A ação é baseada na delação premiada de 2 executivos da Odebrecht que apontaram irregularidades nos contratos. Leandro Andrade Azevedo e Benedito Barbosa da Silva Júnior afirmaram que a construtora foi favorecida nas licitações, avaliadas em R$1 bilhão, para a construção de cerca de 10 mil moradias populares. A operação foi autorizada pela 2ª Vara Criminal da comarca de Campos dos Goytacazes. É a 4ª vez que Garotinho é preso. Rosinha foi presa pela 2ª vez. O casal nega todas as acusações e tem afirmado que é alvo de perseguição política. Com a prisão dos dois, o estado do Rio de Janeiro tem 4 ex-governadores atrás das grades. Além de Garotinho e Rosinha, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. A defesa de Antony Garotinho e Rosinha Mateus afirmou que a nova prisão é absolutamente ilegal e infundada. A Odebrecht disse em nota que tem colaborado de forma permanente e eficaz com as autoridades para esclarecer fatos do passado. 3 ministros de Estado se reuniram hoje em Manaus para discutir com os governadores do Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas a criação de um sistema de fiscalização para combater as queimadas na Amazônia. O encontro aconteceu na sede do governo do Amazonas. Participaram os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministros e governadores discutiram a criação de um sistema permanente de fiscalização, monitoramento para o combate às queimadas na Amazônia e a prorrogação da GLO ambiental, a Lei de Garantia e Ordem que permitiu a atuação dos militares no combate às queimadas na região. O prazo termina no próximo dia 23. Nesta terça-feira, o governo de Israel informou que vai enviar uma delegação de especialistas em catástrofes naturais para ajudar o Brasil nos incêndios que devastam a Amazônia. Entre os profissionais estão bombeiros e especialistas em resgate. Autoridades israelenses já haviam oferecido na semana passada o envio de 100 toneladas de material de combate a incêndios. As relações entre Brasil e Israel se fortaleceram desde a eleição de Bolsonaro, aliado próximo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O Ministério Público Federal denunciou o diretor-presidente da Agência Nacional de Cinema, Christian de Castro Oliveira, e o ex-ministro da Cultura, Sérgio de Sá Leitão, além de outros 6 servidores, por associação criminosa, violação de sigilo profissional e crimes contra a honra. Christian foi afastado da presidência da Ancine por Jair Bolsonaro no último dia 30. A denúncia indica que o grupo tentou prejudicar a imagem de outros concorrentes à presidência da Ancine e chegou a confeccionar materiais de divulgação caluniosos e falsos com o objetivo de que Christian fosse eleito. A defesa de Sérgio Sá Leitão afirma que as acusações são absolutamente infundadas e a defesa de Christian não se manifestou. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a participação na reunião regional sobre os incêndios na Amazônia prevista para sexta-feira na cidade colombiana de Letícia. E em uma entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo hoje no Palácio da Alvorada, o presidente disse que deve anunciar até quinta-feira o indicado para assumir o comando da Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro não quis adiantar o nome, mas sinalizou que será um homem.
O indicado ainda precisa ser sabatinado e aprovado em votação no Senado. O presidente disse que o escolhido sairá do bolo de candidatos que o visitaram nas últimas semanas. Segundo Bolsonaro, este escolhido, seja quem for, vai apanhar apenas por ter sido indicado por ele. O presidente já declarou que não se comprometeu a escolher um dos nomes da lista tríplice. Nesta semana, o presidente também deverá decidir sobre o crime de abuso de autoridade aprovado pelo Congresso Nacional. Bolsonaro disse que a proposta deve ter quase 20 vetos. Deve chegar a quase 20. Quase 20 vetos? Mas tem artigo que tem que ser mantido, que é bom. Mas quase 20 vetos ou mais de 20? Quase 20. Por aí, tá por aí. Vamos falar depois do recuo. A proposta na mesa do presidente prevê, por exemplo, o abuso de autoridade com pena de até 2 anos ao policial que submeter o preso ao uso de algemas, quando estiver claro que não há resistência à prisão ou ameaça de fuga. Bolsonaro já afirmou que discorda da punição para o policial que usar algemas de forma irregular. No fim de semana, o presidente vai passar pela 4ª cirurgia devido à facada sofrida na campanha eleitoral de 2018. Por esta razão, ele cancelou a participação na reunião regional sobre os incêndios na Amazônia, prevista para a próxima sexta-feira na cidade colombiana de Letícia. O anúncio foi feito pelo porta-voz Otávio Rego Barros, que acrescentou que o governo analisa a possibilidade de um substituto ao presidente para este evento ou em futuras reuniões. O encontro foi proposto por Peru e Colômbia. A Polícia Federal pediu à Justiça a prorrogação por mais 90 dias do inquérito que investiga a facada no presidente Jair Bolsonaro. A PF tenta apurar informações sobre o advogado Zanoni Júnior, que defende Adélio Bispo dos Santos. O atentado vai completar 1 ano na sexta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar amanhã a proposta de reforma da Previdência. Até o momento, mais de 460 emendas com sugestões de mudanças foram apresentadas ao texto. O número de emendas deve aumentar, já que elas podem ser apresentadas até o fim da discussão na CCJ. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, relator da reforma da Previdência, apresentou o relatório na semana passada, dividido em 2 partes. A primeira é o texto base aprovado pelos deputados, com algumas mudanças. O relator retirou, por exemplo, a possibilidade de reduzir a concessão de novos benefícios de prestação continuada e o ponto que deixava mais rígidas as regras para aposentadorias especiais de trabalhadores expostos a agentes nocivos, como frio, calor, poeira ou radioatividade. Segundo Gereissati, mesmo com as alterações, a proposta não retorna para a Câmara dos Deputados. A segunda parte do relatório é a chamada PEC paralela. A proposta tem o objetivo de complementar a reforma aprovada pelos deputados e a tramitação será independente. O texto inclui estados e municípios e cria novas fontes de financiamentos para a Previdência Social. A previsão é de que a sessão seja longa, até porque devem ser apresentados votos contrários ao parecer do relator. A PEC será votada no plenário em 2 turnos, com 5 sessões para discussão no primeiro turno e outras 3 para o segundo. A produção industrial brasileira caiu em julho. Com isso, foram 3 meses seguidos de queda neste ano. Segundo o IBGE, o resultado foi o pior para meses de julho desde 2015. A queda foi de 0,3 ponto percentual. Agora, se a comparação for com julho do ano passado, o recuo na indústria chegou a 2,5%. Os setores de bebidas, alimentos, produtos químicos e informática puxaram a baixa. Outros produtos químicos, o setor de produtos alimentícios e o segmento de bebidas explicam o fato da indústria total permanecer no campo de queda, dado que essas atividades, além de recuarem, têm um peso importante na estrutura industrial do país, e no campo positivo, o setor extrativo, que avança pelo seu 3º mês seguido, refletindo as melhores das condições, especialmente ali na extração do minério de ferro, e juntamente também com o aumento na extração do petróleo e gás, assinala um principal impacto positivo para esse tipo de comparação. De acordo com a pesquisa, apesar de ser o 3º resultado negativo seguido, o perfil de julho ficou diferente de maio e junho, porque 15 das 26 atividades pesquisadas estão positivas.
Se tem algo diferente das quedas dos meses anteriores é o fato de que para esse mês há um número maior de atividades mostrando crescimento, são 15 das 26 no campo positivo, um comportamento distinto do que havia sido observado em maio e em junho, que o total da indústria também havia mostrado queda. Mesmo com a retração, o resultado da indústria em julho puxou o crescimento de 0,4% no Produto Interno Bruto brasileiro no segundo trimestre. O dólar recuou hoje depois de ter fechado a segunda-feira em seu maior nível em um ano. A moeda norte-americana caiu 0,09%, vendida a R$ 4,17. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 0,9%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou numa rede social a decisão do governo brasileiro de permitir a entrada de mais etanol norte-americano no país sem tarifas. A cota era de 600 milhões de litros por ano e passou a ser de 750 milhões, sem a tarifa de 20%, aplicada para países que não estão no Mercosul. A medida vai valer por um ano. A tecnologia é importante para a comunicação e o aprendizado das pessoas, mas o uso de forma exagerada pode causar sérios prejuízos à saúde. Um estudo realizado por uma empresa de mercado e consumo mostrou que 9 em cada 10 brasileiros não conseguem ficar por mais de uma hora longe do celular. Quem aqui usa celular? E quem aqui tá com o celular? E é unânime, 100% da turma está com celular. Nessa escola de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, sempre tem aquele espertinho que, entre uma explicação e outra, dá aquela espiadinha no celular sem que o professor perceba. Quando o professor vira para a lousa lá, não dá nem aquela espiadinha? A verdade. Dou, sim. É difícil ficar longe do celular por mais de uma hora? Sim, é difícil. Por exemplo, quando o professor não está olhando, tal, aí o celular vibra, ou, às vezes não deixa no silencioso, aí dá o sonzinho ali e bate vontade de mexer, não tem como falar que não mexe, entendeu? Vou falar a verdade que é difícil, é quase impossível, para falar a verdade. Para os educadores, conseguir controlar o uso do celular na sala de aula se tornou um desafio. Como é que a escola faz, para tentar evitar que os alunos usem o celular dentro da sala de aula? É uma situação muito difícil, é uma tarefa bem complicada, porque é a linguagem deles, Eles utilizam como meio de comunicação, eles utilizam como para mídias sociais e etc. E a escola adotou duas posturas. Uma é o celular em sala de aula, se o professor retirar, somente a família pode vir buscar. E a outra, quando permitido para o professor, que seja de uso pedagógico, que eles possam fazer uma pesquisa, porque eles não conseguem ficar sem. Então, você precisa adotar uma estratégia que utilize o celular e uma que coíba o uso do celular em sala de aula. Não conseguir ficar longe do celular não é exclusividade só dessa turma aqui. Um estudo mostrou que 9 em cada 10 brasileiros não conseguem abandonar o aparelho por mais de uma hora. E isso não é só entre os jovens, não. É entre gente de todas as idades. A pesquisa realizada por uma empresa de mercado e consumo ouviu mais de 2.000 pessoas entre 16 e 45 anos que usam smartphones. E o resultado? 85% dos entrevistados disseram que é pelo celular que acessam as redes sociais. E 60% afirmaram que perdem a noção do tempo vendo posts e vídeos no celular. A Marina e a Maiara, além de serem mãe e filha, trabalham juntas e também não desgrudam do celular. Até para conversar entre elas, utilizam o smartphone. A gente mora na mesma casa, mas estando em cômodos diferentes da casa, para não ter aquela gritaria. Tudo bem que a gente tem italiano com espanhol na família, mas para não ter aquela gritaria, é pelo celular. Às vezes eu mando áudio, ela escuta e fala: mãe, tá bom, já vi, vou fazer. Mãe, traz um copo de água para mim, que eu tô com preguiça de descer. Enfim, funciona bastante. Até os políticos estão cada vez mais conectados. No Congresso Nacional, os parlamentares que não largam o celular nem durante as votações em plenário já receberam o nome de bancada da selfie. Para este historiador e sociólogo, o problema não é o celular, mas o mau uso dele. Pessoas unidas pelas redes sociais
estão cada vez mais desconectadas do contato social e dos relacionamentos pessoais. Elas estão completamente desconectadas do resto, né? Então elas se conectam com o aparelho, com a tecnologia, mas elas perdem o contato pessoal. Se você reparar, isso é muito comum de acontecer. A primeira coisa que você toca quando você acorda pela manhã é o celular. E a última coisa que você encosta quando você vai dormir também é o celular. Então você substitui o contato no celular com o contato com a sua esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, e isso acaba gerando, né, uma sociedade completamente desconexa umas das outras. As pessoas não conseguem mais ver, né, olhar nos olhos, elas olham através dos olhos do celular ou do computador, o que quer que seja, né? Numa cidade romena, uma ideia para desligar o celular tem feito bastante sucesso. O passageiro do metrô que estiver lendo um livro, ao invés de ficar nas redes sociais, viaja de graça. Será que essa moda pegaria no Brasil? Bom, acho que vai demorar um pouco para isso acontecer por aqui. E veja a seguir, governo de Boris Johnson perde maioria no parlamento do Reino Unido. Os detalhes em instantes. Até já! O último retrato do mercado de trabalho no Brasil mostrou o aumento do número de profissionais ganhando a vida por conta própria ou sem carteira assinada. E isso acontece principalmente com os jovens, mas como sempre existe uma alternativa, a repórter Adriana de Luca mostra uma delas. A Jéssica demorou para conseguir o primeiro emprego. A jovem de 19 anos fez muitas entrevistas, mas a resposta era sempre a mesma. Eu fazia a entrevista, daí eles falaram que ia entrar em contato e nunca entravam, me davam retorno ou já falavam que não foi aprovado. Essa é a realidade de muitos jovens brasileiros. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, no primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos passou de 27%. É mais do que o dobro da taxa geral da população, que é de 12%. De acordo com especialistas, o desemprego é maior entre os jovens por causa da falta de qualificação e experiência profissional. A gente ficava frustrada, né? Porque nunca tinha trabalhado, então tem como ter experiência, né? Uma alternativa para conseguir o primeiro emprego é o programa do governo Jovem Aprendiz, que facilita o acesso ao mercado de trabalho. Por lei, toda empresa de médio ou grande porte deve reservar pelo menos 5% do seu quadro de funcionários para o jovem aprendiz. A empresa que contrata, que investe no programa de aprendizagem, ela forma, ela qualifica profissionais mais preparados, sem vícios, né? Muito mais direcionados ao seu negócio. Ela tem um retorno institucional, uma vez que ela está implementando a responsabilidade social, né? E ela tem o cumprimento da cota, que é da Lei 10.097. Neste colégio da Zona Sul de São Paulo, os aprendizes trabalham em vários setores. A empresa dá a oportunidade do jovem aprender e desenvolver habilidades profissionais. A oportunidade para desenvolver habilidades existe muitas. Agora, tudo depende da atitude do próprio jovem. Às vezes o jovem ele está querendo ganhar o salário mínimo no fim do mês. Então, ele ganha esse salário, ele usa para comprar roupa, para colocar um celular, para isso, aquilo. Agora, o jovem aprendiz, que é mais sério, ele guarda o dinheiro até para pagar a faculdade, para pagar o curso dele, para ele realmente avançar na carreira dele. Para participar do programa, o jovem tem que estar estudando ou ter concluído pelo menos o ensino fundamental.
A lei da aprendizagem ajuda a reduzir o número de jovens desocupados e incentiva o ingresso no ensino superior. Recentemente, o Instituto Datafolha publicou uma pesquisa comprovando que 70% desses jovens, ao participarem do programa de aprendizagem, eles automaticamente já estão inseridos em uma oportunidade de trabalho e deram continuidade aos seus estudos. O Alex foi jovem aprendiz, foi efetivado e hoje trabalha como professor de informática. Eu acredito que se não fosse essa experiência do jovem aprendiz, eu não estaria aqui no colégio hoje, não saberia o que estaria fazendo, mas provavelmente eu não estaria aqui, né? Que dica você dá para quem quer entrar no mercado de trabalho, está difícil, não tem o primeiro emprego, não tem experiência? Que dica você daria para quem está buscando o primeiro emprego? Uma dica que eu dou é que o jovem precisa ser focado, né, no trabalho, tem que se desligar um pouco dessa vida de rede social, de celular, né, que atrapalha bastante, mas saber desenvolver o trabalho, ser responsável. Começou uma coisa, tem que terminar, se não terminar, precisa conversar com as pessoas que estão com você e com esses passos você vai conseguir se desenvolver com facilidade. A Polícia Federal prendeu o dono de uma universidade e outras 21 pessoas em cidades de São Paulo e de Mato Grosso. A operação investiga esquemas de fraudes na concessão do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O proprietário da Universidade Brasil, em Fernandópolis, José Fernando Pinto da Costa, de 63 anos, foi preso em São Paulo. O filho dele, que também é sócio do grupo educacional, foi preso no aeroporto de Guarulhos. Eles são apontados pela Polícia Federal como chefes do esquema. A operação investiga ainda a comercialização de vagas e transferências de alunos do exterior, principalmente do Paraguai e Bolívia, para o curso de medicina em Fernandópolis. A Polícia Federal estima que nos últimos 5 anos, cerca de 500 milhões de reais do FIES e do ProUni foram concedidos de forma fraudulenta. Os presos foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas de informações e estelionato, com penas de até 30 anos de reclusão. A chefe de governo de Hong Kong, Carrie Lam, afirmou que não tem a intenção de renunciar ao cargo. A declaração foi feita após o vazamento de um áudio em que ela dizia que queria deixar a função e pedia desculpas por causar distúrbios na região. Após a declaração, o governo chinês afirmou que apoia Carrie Lam. Confira agora em um giro de notícias internacionais. A chefe de governo considerou o vazamento da gravação inaceitável e rebateu as acusações de que teria planejado a situação. A ex-colônia britânica é cenário há 3 meses de manifestações. A última foi reprimida com força pela polícia. Agentes usaram spray de pimenta e gás lacrimogêneo durante distúrbios no distrito de Kowloon. Um jornalista ficou ferido. O confronto ocorreu após milhares de estudantes vestidos de preto iniciarem o boicote às aulas de 2 semanas para manter a pressão sobre o governo. Hong Kong vive a sua maior crise política desde a devolução em 1997, com ações quase diárias contra a influência chinesa. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson perdeu sua maioria parlamentar depois que o conservador Philip Lee desertou para as fileiras dos democratas liberais pró-União Europeia. Lee declarou que o governo está buscando um Brexit prejudicial, colocando vidas em risco e ameaçando a integridade do Reino Unido. Johnson vai viajar à Irlanda na próxima semana depois de dizer que o progresso das conversações está centrado na polêmica fronteira irlandesa. Os Estados Unidos divulgaram novas imagens do furacão Dorian, que foi rebaixado para a categoria 2. Apesar de perder força, o fenômeno continua a representar perigo e os ventos prosseguem em direção à costa sudeste do país. O furacão deixou pelo menos 5 mortos nas Bahamas e mais de 60 mil pessoas afetadas pela força dos ventos. Além de ajuda alimentar, a Organização Mundial da Saúde deve colaborar no envio de brigadas médicas de urgência. Pelo menos 25 pessoas morreram e outras 9 estão desaparecidas após um incêndio ter atingido um barco de mergulho no litoral da ilha de Santa Cruz, no sul da Califórnia. Grande parte da tripulação estava dormindo quando o incêndio começou.
Das 39 pessoas a bordo, apenas 5 conseguiram se jogar no mar, onde foram resgatadas. O barco Conception estava em operação há quase 40 anos e tinha sido aprovado nas últimas inspeções de segurança. Um atentado suicida reivindicado pelos talibãs deixou 16 mortos e 119 feridos em Cabu, no Afeganistão. Todas as vítimas da explosão eram civis. Na hora do ataque, a televisão afegã transmitia uma entrevista feita com o enviado americano Zalmay Khalilzad, que falava de um possível acordo de paz com os talibãs. Ele tinha se encontrado pouco antes com o presidente afegão Ashraf Ghani. Karina Garcia, que concorria ao cargo de prefeita, e um candidato a vereador estão entre os 6 mortos de um atentado realizado em Suárez, no interior da Colômbia. O veículo blindado das vítimas foi alvo de um ataque com armas de longo alcance e depois queimado. Karina teria recebido ameaças de outros candidatos da eleição de outubro. O alto comissário para a paz, Miguel Ceballos, atribuiu a autoria do ataque ao líder do grupo local de dissidentes que rompeu com a guerrilha das Farc. E você viu nessa edição que os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Matheus, foram presos hoje de manhã. A investigação do GAECO aponta para fraudes em contratos na prefeitura de Campos dos Goytacazes, no período em que Rosinha era prefeita. O Rio tem hoje 4 ex-governadores presos. E a gente encerra essa edição com as imagens dos 2 filhotes de panda que nasceram no zoológico de Berlim. O nascimento de pandas gêmeos é raro. Na Alemanha, é a primeira vez que isso acontece. Os filhotes chegaram ao mundo saudáveis, pesando 186 e 136 gramas. Por enquanto, a mãe e os filhotes não serão apresentados ao público. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.